Shalom, shalom, a paz do Senhor, amados irmãos. Eu estou aqui para comentar humildemente com todos os irmãos, pastores das igrejas em Angola, por causa da questão dessa nova lei que foi revogada, não é? Vamos assim dizer, a nova lei que foi estipulada e a lei que foi revogada com relação às plataformas religiosas. Eu queria me manter calado realmente, mas também acho que é o momento de eu poder expressar então a minha opinião com relação a toda esta temática que estamos aqui a vivenciar. Eu não sou dono da verdade, jamais serei, e humildemente como pastor também, eu discordo com muita coisa que está na lei realmente. Mas é preciso nós termos um sentido muito mais analítico e depois então sermos críticos com relação à tomada de decisão do governo. Ok, se nós formos epistologicamente, não é verdade? Olhamos para a Bíblia Sagrada, nos livros de Isaías, Ezequiel, ainda no livro de Daniel, Jeremias, nós vamos encontrar, e não só, e também nos próprios livros de crônicas e reis, nós vamos encontrar uma trajetória da governação do povo de Israel, que nos podem levar a refletir com relação a toda essa situação que está a acontecer em Angola. Ok, tudo bem, com isso eu quero dizer o quê? Primeiro ponto que eu quero levantar. É preciso nós sabermos que a igreja tem uma responsabilidade sobre a nação. A verdadeira igreja de Cristo. E nós vimos que a anterior governação do presidente Eduardo dos Santos usou-se da igreja para atingir os seus objetivos políticos. Não que a igreja realmente estivesse a fazer o seu papel, mas ele corrompeu a igreja, usou para os seus próprios interesses do partido no poder. Então, isto é um fato. E nós estávamos ali todos a apreciar diante de toda essa situação. Mas agora, há uma responsabilidade com o sacerdócio da igreja. Aqueles que lhes foram comissionados a responsabilidade, vamos assim dizer, os mais velhos, os reverendos que ali estavam. Tudo bem, em certas ocasiões houve uma discussão com relação à posição de como é que vamos juntar com o profano, porque todos falam em nome de Cristo, mas nós da igreja verdadeira, nós que conhecemos a palavra da verdade, o movimento evangélico, o pentecostal, sabemos que quem é de Deus e quem não é, verdadeiramente sabemos. Daquelas igrejas que fazem o grupo do conselho, que era o conselho religioso ou eclesiástico que aconselhava, que era um órgão de consulta do presidente da República. Nós sabemos quem é e quem não é. Mas vamos entender, se olharmos para o livro de Daniel, vamos poder então contextualizar, dizer, ok, está bem, Daniel também teve com os mágicos, não é verdade? Na corte de Nabucodonosor, não é verdade? Mas, no entanto, por um propósito, porque Deus queria que Daniel fosse distinguido para que o seu nome de Deus fosse exaltado. Então Daniel se sobrepôs diante de todos os mágicos. Quer dizer que a palavra, assim diz o Senhor, de Daniel, sempre sobrepôs a todas as adivinhas dos adivinhadores dos mágicos que estavam com Daniel na corte. Então isso nos chama a atenção. Há uma responsabilidade com relação ao sacerdócio que estava diante de Eduardo dos Santos. O que é que eles fizeram durante esses anos todos? Eles se corromperam. Eu não quero que eu não vou apontar, mas eu estou a dizer, são fatos que a igreja, nós pastores jovens, temos que analisar, e os pastores mais velhos também, e os próprios que cometeram erro. Nós temos que ver que esse sacerdócio se submeteu à má governação de Eduardo dos Santos, se submeteu a todas as coisas, à corrupção. Nunca sequer houve, assim diz o Senhor, para que Eduardo dos Santos não cometesse os erros que cometeu. Mas eles fizeram o quê? Tornaram Eduardo dos Santos como um ídolo e começaram a lhe adorar. É fato. Esse conselho não fez nada. Essas plataformas não fizeram nada. Essas plataformas ajudaram. Não estou a dizer que as plataformas são igrejas que estão... Não. As plataformas albergaram igrejas falsas. Aceitaram aqueles que pregam o evangelho da mentira, a apostasia, e trouxeram e intensificaram isso para o país. Não fizeram um bom trabalho. Não fizeram.
E depois vamos ver uma coisa. Com todo o respeito que eu tenho pelas Assembleias de Deus também. A Assembleia de Deus é dos ministérios que mais provocou o movimento de falsos profetas para Angola. Principalmente os do Congo Democrático. Nós sabemos disso, não é verdade? Então é momento daqueles que são líderes, não estou acusando nenhum líder, estou a dizer, é momento que a igreja e os pastores, nós devemos refletir sobre essa situação e ver aonde é que a gente errou para que as coisas voltem ao normal, que se possa organizar. Porque as plataformas não trouxeram melhorias. Elas abrigaram um montão de igrejas, tanto as falsas, as boas, tudo misturado. Então, nesse momento, não seria momento que nós, pastores, devíamos refletir agora? Por quê? Porque nós alguns pastores estão a se juntar, porque vão fazer manifesto, vão apresentar um baixo-assinado, uma carta à Presidência da República, vão fazer manifestação, sei lá, uma série de coisas que eu, muito honestamente, não estou bem informado, mas vou vendo pelas redes sociais e algumas informações. E eu acho que é muito grave. Por quê? Porque agora vamos ver que Elias se junta com os falsos profetas de Baal e vão exigir a corte do rei para um direito. Então alguma coisa está errada. A igreja tem que parar para pensar. É o momento de agora separarem-se. E não só. Tem que haver. Nós sabemos que a Nigéria tem um dos movimentos mais falsos profetas também. Mas vou lhe dizer uma coisa. No movimento pentecostal, aqueles que conservam os chamados os mais velhos da fé, os elders, TB Joshua não entra. Amém? TB Joshua e esses falsos profetas que fazem esses falsos milagres não são admitidos aí, foram barrados. Amém? Não pode, porque tem que haver um sacerdócio puro, conservar. E esses que conservam esse ministério na Nigéria, eles nem são falados, mas eles não deixam passar os falsos profetas para dentro desse conselho. Então são todos exemplos. Então cada país tem que ter isso, tem que ter aqueles que levam da verdade. Os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos têm. E muito dificilmente, por exemplo, quem está em Angola tem acesso a essa plataforma de ministérios que preservam da América. Mas existe. Estão aí. E continuam a levar, até o Canadá tem. Continuam a levar o evangelho da verdade. Mas não permite que essa onda que está no mundo entre dentro dessa plataforma que está a segurar a palavra de Deus. Então tem remanescente de Cristo. Então, eu não estou a dizer que Angola seja completamente desviada, mas uma coisa é certa. O sacerdócio falhou e falhou muito. Se submeteram, deixaram-se levar. A anterior governação usou a igreja para atingir objetivos que não são de Deus. E a igreja continuou corrompida. A igreja não fez um trabalho, vamos assim dizer, louvável para Angola. Quer dizer, a igreja não trabalhou, negligenciou viúva, negligenciou os órfãos, começou a extorquir o povo, começou a maltratar as ovelhas. A igreja não fez o trabalho dela. Então é o momento que nós, pastores, temos que sentar, analisar, buscar as escrituras, meditar. E olhamos para esses livros que eu citei, para nós vermos se encontramos, para nos contextualizarmos com relação ao momento que estamos a vivenciar. Porque antes que nós não somos achados a lutar contra Deus. Porque Deus deu a chance, Deus deu autoridade à igreja para a igreja vigiar, controlar, administrar a palavra, a fé, o sacerdócio e preservar a aliança com Ele na santidade e justiça. Mas essa igreja se desviou. Agora Deus levanta o rei com uma vara para endireitar. Então, tudo bem. Agora que vai se endireitar, claro. Muitas igrejas verdadeiras estão fechadas, não é verdade? Vamos fechar. Ok, tudo bem, mas agora, busca a direção de Deus com muita calma. Agora, não te juntes ao falso profeta, não te juntes aos feiticeiros para exigir diante da presidência da República um direito que cabe à igreja. Agora tem que ser separado. Aquele que é falso, se quer continuar na falsidade, desviado, fica de lado. Juntam-se pastores da verdade. Juntam-se pastor da verdade. Porque o grande erro foi que todo mundo diz, não julgamos. Essa falsa doutrina, não julgueis para não ser julgado. Não é, olha bem para a Bíblia Sagrada. Isso é uma falsa doutrina. Porque se vamos olhar os livros, vimos os livros, as epístolas de Paulo, vimos também João a expor, e também vimos que no livro do Apocalipse, a carta de João às igrejas, e referimos aqui à igreja de Efésio, Deus chama a atenção e diz que eu tenho isso contra ti, mas eu tenho isso a teu favor, porque você expôs aqueles que se diziam ser meus apóstolos, mas são falsos apóstolos.
Então há uma responsabilidade da igreja expor os falsos. Nós não podemos conviver com falsos. A única ocasião que temos que entender é que, se diante do conselho que, por exemplo, o presidente João Lourenço formar, voltar a formar um conselho e chamar a igreja, vai chamar, claro que vai chamar também, tem igreja legalizada que é falsa, Simão Tocos e outros, essas igrejas vão entrar. Mas tudo bem, isso não é o problema. O problema é que o que o verdadeiro transmite? Qual é a palavra que Deus coloca no coração do verdadeiro servo de Deus para transmitir ao presidente? Tem que ser conforme a vontade de Deus. Não se pode deixar corromper na corte do rei. Amém? Isso vai fazer a diferença. Então tenham calma. Tenham muita calma. Por quê? Porque os discípulos foram corridos das sinagogas e dos templos. Mas eles não deixaram de pregar a palavra de Deus. As pessoas não deixaram de ser salvas. O problema, muitas das vezes, está porque muitos dos pastores fizeram mesmo as suas igrejas como um comércio dele, uma empresa dele. Se essa igreja fecha, não tem dinheiro. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Então é o momento de você parar e refletir. Porque a igreja, como não está reunida, não está a dar dízimo, então oferta, o pastor não está a ter dinheiro. Então o pastor tem que pensar se isso está certo com Deus. Então temos que estar na fé. Eu oro, e não é isso o objetivo. E eu acredito, eu tenho a certeza que não é isso o objetivo do presidente da República e o seu conselho, ou o conselho de ministros. Não, é por ordem. Porque a desordem está à vista. A igreja aceitou a desordem. Digo, a igreja verdadeira aceitou a desordem. O sacerdócio verdadeiro aceitou a desordem. Mas o que está de fora está a ver a desordem. Então Deus levanta agora um rei, um presidente, para endireitar isso. E vocês estão a querer lutar contra isso. É grave. Vamos, quer dizer, nós não estamos a dizer que eu estou a dizer que estou de acordo com a posição tomada. Não é isto. Mas temos que entender que quando tem que se varrer a casa, tem que se mover todos os móveis têm que sair, não é verdade? Se há uma limpeza geral, os móveis todos têm que sair. Depois vamos pôr os móveis no seu lugar, conforme a necessidade. Então temos que ter paciência. Essa pastoral de facilidade do evangelho da prosperidade, que vai ser rico, tudo funciona, tudo não sei o quê, é que faz com que nós, os pastores, somos pastores, vamos dizer, pastores relaxados. Porque os outros na China estão a ser chicoteados. E ali até perseguição. Aqui em Angola não há perseguição e não vai haver. Não vai haver perseguição. Angola não vai haver perseguição da igreja. Pode ficar descansado. Tenha certeza. Tenha fé, não haverá perseguição. Mas é fazer... Quer dizer, Deus levanta um homem que está a fazer o trabalho que a igreja devia fazer. Era a igreja que devia estar preparada em condições de poder apresentar e dizer assim, senhor Presidente da República, temos isso. Tinham que estar organizados. Não estivemos organizados esse tempo todo. Então Deus está a fazer o seu trabalho, meus irmãos. Vamos ter paciência, vamos ter calma. Deixem o Presidente da República trabalhar e continuem a orar para ele e o seu governo. Porque não é fácil. Não é fácil a desordem que o antecessor deixou. É muita coisa que está ali arrebentada. Então, espiritualmente, nós devíamos ser o suporte dessa governação. Para que as coisas voltem normal. Porque o juízo, a justiça, a ser restabelecida no país. Então, nós temos que estar preparados para isso. Claro que isso vai afetar, né? Por isso é que as igrejas estão a fechar, algumas estão dizendo, tudo bem. Então temos que ver. Ou temos que orar também para a nossa liderança eclesiástica, no caso das igrejas cristãs, verdadeiramente cristãs, que faziam parte do conselho, que tudo mais. Vamos orar para esses grandes reverendos, como o pastor Francisco, esses pastores que fazem parte desses movimentos, dessas grandes igrejas denominadas e legais. Legais, aliás, temos que orar para eles. Para quê? Para que eles realmente possam ter revelação de Deus com relação ao que estavam acometidos. Porque é possível nós se arrependemos e voltamos ao evangelho da verdade. Alguma coisa está errada, porque são mesmo essas igrejas que é admirável, que trouxeram falsos profetas, permitiram, até muitos desses servos, até foram à Nigéria também ter com falso profeta. É grave. É muito grave. Acham que Deus no céu, Jesus que está a bater palmas? Não, não pode. Deus está a endireitar isso. E muitas das vezes na Bíblia Sagrada foram levantados reis para poder acabar com a idolatria, com o pecado, todas essas coisas mais. Reis foram levantados e não são de Deus. Porque quando o povo, Jerusalém foi levado a cativo, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, foi castigo. Então nós temos que aceitar isso que está acontecendo agora como castigo. A igreja não fez o seu papel.
Amém? A igreja está corrompida, a igreja precisa sair da corrupção. Tem servos de Deus verdadeiros, somos, tem muitos servos de Deus verdadeiros até. Mas cuidado, não se mistura com o profano, porque nós conhecemos o profano, mas muitos querem fazer vista grossa. E são mesmo, às vezes, pastores que têm igreja, que são chamados verdadeiros, que convidavam o profano para participar na igreja dele, para aumentar o movimento, para dar a falsa profecia, para dar os falsos... Está a entender? Os falsos movimentos, show de milagre. É preciso nós revermos isso. Então vamos orar para o chefe de Estado da nação, vamos orar para a nação, que Deus está a repor a ordem. Não vamos nos desanimar, que quem é o verdadeiro servo não desiste, ninguém vai desistir. Vamos continuar, mas é preciso um momento de reflexão para nós vermos quem é o profano. Quem são esses falsos profetas? Que nós fizemos amizade com ele. Quem são esses que nós estamos a permitir? Né? Essa permissibilidade, essa liberação de... Não, temos que cortar, temos que voltar ao Evangelho da verdade, temos que pregar a verdade ao povo. Não podemos defender o profano, não, o profano tem que ser chamado a atenção. Ou ele muda ou ele continua, porque mas a Bíblia diz que eles vão de mal a pior. Então, eu não vejo muito honestamente, não vejo a posição do governo de Angola como uma posição de perseguição, como pastor que sou, mas eu vejo que é a mão de Deus, a mão de Deus a se levantar para nos chamar a atenção a nossa igreja pelos erros que nós cometemos. E agora é o momento de nós orarmos. E oramos, que eu disse, vamos orar para a nossa liderança. Os grandes líderes que estão à frente, que eles cometeram erros, precisam voltar ao caminho da verdade. Amém? Shalom. Graça e paz, e é apenas a minha humilde opinião, como cidadão, como servo, como irmão, como amigo. Então, respeito, acredito que deve ter outras diferentes da minha, mas essa é a minha posição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.